Obrigado por voltarem aqui no Potter Entrevista. Por falar em volta, Marlos Appius, seja bem-vindo novamente ao Potter Entrevista. Obrigado pela tua paciência, pelo teu tempo e pelo teu saco de falar bastante aqui e a gente ficar te ouvindo. Obrigado mesmo. Não, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês e espero ser convidado mais vezes, inclusive. Pode abusar aí dessa... Hoje vocês vão ver o talento do Marlos, tá? Porque a gente tava conversando aqui um pouquinho antes e ele disse, tá, mas qual é o tema? Eu peguei e mandei pra ele. Por problemas de computador, abriu uma temporada que não era a atual temporada. E aí eu falei, tá, mas Marlos, é um problema? Ele disse, cara, não é um problema. Não é um problema, né, Marlos? Imaginar mais ou menos o que pode acontecer, né? Aí. Mas tá ali no título, ao lado do teu nome tá assim escrito Marlos Appius em daqui pra frente, entre parênteses, pandemia. O que vem primeiro na tua cabeça, Marlos? Essa pergunta eu fiz pra todo mundo. O que, quando eu falo assim, daqui pra frente, o que tu abre a boca pra falar o quê? Quando tu imagina isso? A primeira coisa que me veio à cabeça, mas um pouco porque eu tô tocado por essa informação, ela é informação que a gente vem acompanhando desde o início do ano, e agora no final de semana a gente teve mais algumas situações que apresentam isso, que talvez a gente tenha uma mudança de poder nos Estados Unidos. E pelo menos está de novo aquela situação em que o candidato democrata está muito à frente nas pesquisas, só que dessa vez a imprensa está tendo algum cuidado de não só olhar para o voto popular, mas também está olhando assim para os colégios eleitorais e tudo mais, e também nos colégios eleitorais o Joe Biden está aparecendo com uma margem muito folgada em relação ao Donald Trump. É óbvio que ainda falta muito tempo para que essa eleição se concretize. Em 2016, nesse intervalo que a gente teve entre julho e novembro, né, a eleição está marcada para 3 de novembro. Então, entre julho e novembro, muita água rolou, muita confusão aconteceu na eleição americana, e o Donald Trump conquistou uma vitória incrível, vamos dizer assim, em 2016. Por que incrível? Porque, pela lógica da eleição americana, cada estado é uma história particular. Então, no final, só havia 5 estados em jogo, e o Donald Trump, para vencer, ele precisava vencer nos 5 estados, e ele venceu. Né? Então, é como se fosse uma partida de vôlei em 5 sets, ele venceu os 5 sets, apesar que no vôlei acabaria em 3 sets. Né? E a situação está mais ou menos dessa forma, está se desenhando de novo esse cenário. Então, para o Donald Trump se reeleger, ele vai ter que fazer essa mágica por uma segunda vez. Só que agora a gente tem pandemia, a gente tem coronavírus, a gente tem protestos contra gestos racistas nos Estados Unidos, e eu era até da turma que achava que esses protestos iriam favorecer a popularidade do Trump, porque historicamente, sempre que a esquerda se dá a protestos um pouco violentos, a direita ganha voto. A gente vê isso no Brasil também, assim, não em relação a protesto violento, mas em relação a uma postura mais radical, assim, do discurso. Então, na campanha passada de presidente no Brasil, a gente viu a esquerda fazer uma aposta muito cara, lançar um presidiário à presidência, depois entregar ao substituto desse presidiário apenas 2 ou 3 semanas para ele vencer uma eleição. Ele ainda conseguiu ir a segundo turno, mas, enfim, não deu para vencer. Jair Bolsonaro está na presidência até hoje. Ou seja, tudo isso é o que faz muita gente entender que o PT tem grande parte de culpa na eleição do Bolsonaro. Então eu também via dessa forma nos Estados Unidos. Poxa, se a esquerda americana se der a protestos tão violentos, a exemplo do que aconteceu recentemente também no Reino Unido, com a esquerda radicalizando o discurso e a direita saindo mais forte das urnas, eu imaginei que o Donald Trump ia sair dessa onda de protestos mais fortes, né? E não foi o que aconteceu. Ele realmente, a popularidade dele continua em queda, uma queda constante. Desde 1º de abril, curiosamente, dia da mentira, ele vem numa queda de popularidade constante. O Joe Biden vem crescendo, a campanha dele está muito sólida, está com um discurso muito forte para quem imaginava um senhorzinho, assim, já de idade avançada, que foi vice do Obama, ele está com um discurso bem forte. E isso pode ser uma mudança em nível mundial, porque pode gerar um efeito dominó. A gente teve, nos últimos anos, toda uma ascensão de grupos políticos de direita, na Inglaterra, no Brasil, na Europa como um todo, né? E isso pode marcar uma virada, porque esses grupos todos, eles têm baseado a própria força numa proximidade com os Estados Unidos. Inclusive a estratégia internacional do governo brasileiro, né? De colar nos Estados Unidos para ganhar dos Estados Unidos uma proteção parecida com o que os americanos dão ao Estado de Israel, por exemplo.
E aí o Estado de Israel ele pode se permitir algumas atitudes mais arriscadas e ter a proteção dos americanos garante que eles não vão ter muitas dificuldades na política externa. Mas enfim, estou só esticando aqui a resposta, que isso foi só a primeira coisa que me ocorreu, porque realmente a gente tem esse risco dessa mudança. Seria um final de uma fase que começou ali por 2015 para 2016 com Brexit enfim, que já vai consumindo meia década da história da humanidade e uma década complicadíssima, né? Então pode ser esse ponto de virada. A primeira coisa que me veio à cabeça foi essa, mas não é a única coisa. Esse é o primeiro ponto. Assim, a gente tem que pensar, por exemplo, nesse exato momento eu estou gravando aqui com vocês, direto da minha casa. E só para trazer um pouquinho mais de detalhes, não estou só na minha casa, estou no meu quarto. Por quê? Porque minha esposa também, a gente está fazendo home office, assim como eu estou numa call aqui com vocês, ela está numa call com a empresa na qual ela trabalha. Então está uma porção de informação ali correndo, a gente teve que descobrir uma forma de minha conversa aqui não atrapalhar a conversa dela e vice-versa. Então estou aqui num quarto fechado, janelas fechadas e para a coisa funcionar. E do que eu já converso com alguns amigos empresários, pessoas que trabalham às vezes com mais de 100 funcionários, né? As empresas aqui de São Paulo, elas têm uma estrutura um pouco maior do que as empresas do resto do país. Aqui normalmente ficam as matrizes, no resto do país ficam as filiais e tudo. E o pessoal fala que, olha, a experiência do home office está sendo muito interessante para o mercado de trabalho. Assim, eles estão descobrindo que muita coisa era possível de ser feita sem a necessidade de se gastar com passagem aérea, com transporte, com trânsito, com estrutura. Obviamente tem muita coisa que vai depender do escritório e vai continuar, mas as chefias estão se convencendo disso, que eles poderiam otimizar o tempo deles e a estrutura as finanças da própria empresa, né, fazendo uma distribuição melhor dessas forças, não só de escritório, mas também de trabalhar de casa. Isso tem, obviamente, o lado bom, porque quem trabalha em casa está sempre próximo da família, almoça em casa, economiza com comida, economiza com transporte, economiza tempo, né, você perde menos tempo no trânsito, mas também tem aquela parte ruim, assim, a gente precisa chegar a alguns acordos, né, de como é que isso vai funcionar, porque a dinâmica, a conversa vai dando ali pelo WhatsApp, ou então pelo Telegram, por algum aplicativo desse de chat, e fica a sensação de que o expediente não tem fim. De repente está 11 horas da noite, você está lá recebendo mensagem no WhatsApp do chefe, de um parceiro comercial e tudo, e fica aquele constrangimento de não responder, porque está tá fora de hora e tudo mais. Então, tem muita coisa que vai acontecer do pós-pandemia. E obviamente, eu primeiro pensei na questão política, né, e como mundialmente isso pode mexer, mas também na nossa vida privada, na forma como a gente sai para trabalhar, né, na forma como a gente entra em casa. Tem muito amigo meu que comenta que achava bobagem isso de chegar em casa e tirar os sapatos, e eles falam, poxa, mas está sendo uma experiência tão bacana, porque a casa está ficando mais limpa, né? E a gente está vivendo num ambiente um pouquinho mais higiênico, então é um hábito que vai se manter. Eu, pelo menos, não quero mais tocar a mão em nenhuma maçaneta, porque sei lá o que é que andaram passando na maçaneta. Então eu descobri um macetezinho que eu consigo abrir com minha chave mesmo e tudo. Então, enfim, é uma situação muito complicada que a gente está passando, mas a gente vai passar por isso. A gente está, esse final de semana, aliás, hoje pela manhã, começou a surgir as primeiras notícias boas do Brasil, assim, obviamente coisa muito pontual, mas são sinais positivos que vinham faltando, né? Em São Paulo a gente está com São Paulo capital já está com a situação melhorando um pouquinho, São Paulo estado está ficando estável. E algumas capitais do Nordeste que estavam com a situação muito complicada já começam a melhorar um pouco a situação também. E eu até comento assim com amigos que é uma lógica um pouco de fogos de artifício. Ele sobe muito rápido e para descer é muito devagar. Então, os dados do coronavírus, da Covid-19, da pandemia em si, né, eles pioram muito rapidamente, mas para melhorar vai ser uma melhora muito lenta. Tanto que só hoje, Nova York chegou a primeira data em que não teve nenhuma morte. Ninguém, né? E foi meses atrás que eles tiveram o pior momento deles na pandemia. Então, está começando a pintar os sintomas positivos agora, é sinal de que daqui a alguns meses ainda a gente vai chegar numa situação boa, né? E como o Brasil já demonstrou ser mais devagar que o resto do mundo, pode ser mais meses ainda.
Mas enfim, já estou falando demais, eu estou com medo de... E não, e o convite é esse. Esticando. É isso que quem está escutando quer, Marlos. Não, ao contrário. Certo. Deixa eu ficar um pouquinho na política, porque foi uma coisa que eu não dancei muito com os outros participantes aqui, tá? Tu abriu com os Estados Unidos, né? Tinha uma espécie, tu chegou a falar isso, uma espécie de onda de direita no mundo, com as peculiaridades, obviamente, de cada país. Essa onda, quando a gente fala que é mundial, não quer dizer que acontece em todos os lugares do mundo, porque a geografia, afeta, tem um monte de coisa que nunca é um fator apenas que faz isso acontecer. Mas vamos pegar um exemplo, assim, né? A Europa, a Inglaterra, os Estados Unidos e o Brasil. A pandemia, ela tem força para uma mudança, né? O Bolsonaro não vai enfrentar uma eleição nesse ano, né? Mas geralmente as municipais dão uma cara de como tá o eleitorado, né? Vai ser uma resposta positiva ou negativa ao presidente Bolsonaro, né? Porque na última eleição foi uma lavada. O Bolsonaro foi uma tsunami que carregou muita gente também, né, para cargos públicos, né? Elegeu muita gente, não foi apenas ele. Então quem colava no Bolsonaro ia junto na onda, nessa devastadora, digo em eleição. E aí tu abriu a boca para falar de eleição americana, Marlos. A pandemia é suficiente para mudar uma onda que não foi também uma onda que ela talvez tenha se consolidado em 2016, né? Em urnas a partir dos Estados Unidos, né? E se espalhou pelo mundo de uma maneira. A pandemia, esse novo coronavírus, a doença causada por ela, a gente já está em 600 e poucas mil mortes no mundo, né, com subnotificação aí, ou seja, deve estar perto de 1 milhão. Ela é suficiente para uma mudança política? Pessoas mudam de voto com isso? Quem votou no Bolsonaro na última eleição não votaria a partir de hoje nele por causa do comportamento do Bolsonaro durante a doença? O que tu tem para falar para a gente sobre isso? Ficando na política ainda. Certo. Primeiro que essa onda, ela já segue uma outra onda, que foi uma onda de esquerda, né? A gente viveu um momento ali, meados dos anos 2000 para meados dos anos 2010, em que a esquerda se expandiu bastante em todo mundo, na França, no Reino Unido. A esquerda brasileira não gosta muito de olhar para os democratas como a esquerda americana, mas é o que eles têm de esquerda lá. É o Barack Obama, é o Bernie Sanders, enfim, a Hillary Clinton e tudo mais. Então, a gente teve 8 anos de Obama, Michelle Obama, e um discurso muito progressista e muito forte do governo americano, né? E na América Latina a gente teve um predomínio tão forte da esquerda que, em dado momento, eles falavam muito em integração latina, enfim, os bolivarianos, né, mandavam na Bolívia, na Venezuela, estava o kirchnerismo lá na Argentina, que voltou agora. Tivemos Lula e Dilma aqui no Brasil, e enfim, e isso tudo permitiu que a direita latino-americana, em especial a brasileira, formulasse um discurso próprio. Então, isso que era falado de integração latino-americana da parte da esquerda latina, virou aqui no Brasil Foro de São Paulo da parte da direita. Então, ganhou áreas de teoria da conspiração, de que a coisa ali estava sendo feita para transformar um continente inteiro num único país socialista, né? Teve aquele momento folclórico em que o Cabo da Ciolo, na eleição, fala em URSAL, né, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. E, enfim, não existia esse projeto de URSAL, mas existia, sim, esse projeto de proximidade entre governos esquerdistas na América Latina, que eles se ajudavam de várias formas, até financeiramente, até de formas ilegais, como a Lava Jato, aos poucos foi descobrindo com essa coisa da Odebrecht e tudo mais. E também de logística, né? O João Santana, que elegeu Lula 2 vezes. Quer dizer, a primeira eleição é mais cogitada, esqueci agora o nome do outro publicitário que trabalhou na campanha de 2002. Mas ele elegeu Lula 1 vez, Dilma 2 vezes, elegeu Haddad em São Paulo, e nos anos ímpares ele elegia presidentes da América Latina. Se não me engano, ele elegeu 7 ao todo. Então, esse know-how que o cara acumulou no Brasil, ele levava para todo o continente, né? Então, toda essa onda esquerdista na América Latina, também pegou a Europa, Estados Unidos e tudo mais, causa um desgaste, de uma forma geral, em toda essa visão política do mundo. Porque 16 anos, 20 anos de governo, isso naturalmente vai acumular uma porção de erros, né? E, em especial no Brasil, esses erros muitas vezes foram além da conta. Então é natural que quem está fora do governo vá somando apoio e crédito para somar votos, para chegar na eleição e finalmente chegar o momento que vira o jogo.
E aí sim a gente tem esse momento em que a direita toma o poder. Então a esquerda ela abraçou várias crises assim complicadas, né? Ela esteve no protagonismo durante a crise de 2008, que foi, enfim, a maior crise que a nossa geração viu, pelo menos das crises financeiras pré-pandemia. Na Europa teve a crise migratória, então isso favoreceu muito o discurso anti-imigração e tudo mais, muito o discurso de favorecer a própria Europa, ou nos Estados Unidos de favorecer os próprios americanos, né, faça a América grande de novo, aquela coisa. E, enfim, só que agora, com a direita no poder, é natural que essas crises subtraiam pontos de quem está no poder, então subtrai pontos da própria direita. E a direita, convenhamos, ela, pelo menos nos principais governos, nos governos democráticos que atingem mais gente, Estados Unidos e Brasil, estou falando aqui do Ocidente, né? E também pega muito ali o Reino Unido e tudo mais, ela pisou feio na bola nessa coisa da pandemia, né? Foram os 3 governos que apostaram na tal imunidade de rebanho, né? Que era aquilo de deixar as pessoas adoecerem e aguardar que a população naturalmente criasse uma resistência ao vírus. Só que essa imunidade de rebanho funcionava para situações menores, né? Para uma gripe mais inofensiva, não para algo tão, enfim, mortal como está sendo esse novo coronavírus, que é uma peste para qual a gente não tinha qualquer anticorpo, né, para se proteger. Então, só para explicar um detalhe, a gripe ela está sempre se transformando, né? Essa gripe que vai e volta todo ano. E era natural que algumas pessoas já tivessem anticorpos para essas pequenas alterações. Para o novo coronavírus, não. Estava todo mundo zerado, era uma coisa completamente inédita para todo mundo. Então, o natural era que praticamente todo mundo pegasse aquilo, a não ser que chegasse nesse momento que eles dizem que são 70%, né, do limite da imunidade de rebanho, que o que acontece? Tanta gente já pegou a doença que fica difícil pegar novamente. Então, a pessoa que pegou aqui não consegue passar para a pessoa que ainda não pegou, que está lá na frente com vários outros indivíduos entre um e outro, né? Então, era esse ponto que Reino Unido, Estados Unidos e Brasil queria que chegasse, e não ia demorar muito, e isso ia custar milhões de vidas, literalmente milhões de vidas, né? E foi uma aposta muito arriscada e uma questão de dias de atraso em tomar atitudes, uma progressão, enfim, geométrica, como acontece no caso de uma pandemia como essa, representava um aumento brutal na quantidade de vidas, né? Eu lembro que bem no início as situações que mais preocupavam era da própria China, né, que foi quando começou a pandemia, e depois a Itália, que era muito menor do que a China, menor do que o Brasil, né, virou o epicentro mundial. E a diferença entre tomar atitudes na China e tomar atitudes na Itália era de apenas 5 dias. E a Itália, mesmo sendo muito menor do que a China, atingiu números muito piores, né? Por uma questão de 5 dias, menos de uma semana para tomar atitude. Então imagina o estrago que isso ocorre num país como o Brasil, em que o presidente até hoje tenta minimizar o que está acontecendo, ele está doente, chamando de gripezinha o que está acontecendo, e, enfim, evitando usar máscara, mesmo junto de assessores. E isso, obviamente, na hipótese de que ele realmente esteja doente, porque até isso, até esse estrago ele faz na imagem do governo, né? Porque a gente fica naquela, e aí, acredita que ele realmente está? Eu fiz até uma enquete, obviamente era uma coisa muito, nada científico, porque eu tenho o meu grupo de seguidores que pensam mais ou menos como eu, e no que eu coloquei lá uma questão, e aí, vocês acham que o presidente está realmente doente? 2 em cada 3 pessoas, ou seja, quase 70%, não acreditavam. Então a gente está numa situação em que o presidente fala uma coisa e as pessoas não acreditam naquilo. E só 1 em cada 10 dizia, não, acredito, ele realmente está doente. Né? E isso é muito ruim para a infraestrutura como um todo. A gente precisa confiar no governo, a gente precisa ter uma voz que guie 200 milhões de pessoas. E a gente não está tendo essa voz. O governo fala e as pessoas não acreditam. Porque, enfim, o próprio governo trabalhou muito na desinformação, trabalhou muito nas pegadinhas, assim, de deixar uma informação correr só para depois desmentir a imprensa e tirar a credibilidade da imprensa. E tudo isso era muito importante para que a democracia fluísse, para que a gente, num momento como esse, tivesse um gabinete central que falasse, olha, a gente vai ter que agir assim, cada um vai ter que usar máscara, todo mundo vai ter que ficar em casa, quem não tem condição de ficar em casa, você vai poder sair para trabalhar X horas ou quando chegar numa determinada situação. E essa guerra de narrativas, de versões e tudo mais tem ceifado vidas. A gente chegou a uma situação em que literalmente espalhar mentiras mata. Porque, obviamente, não é uma morte assim direta.
entre uma mentira que se espalha e uma morte que ocorre, a pessoa ainda vai adoecer, a pessoa ainda vai se expor à doença, ainda vai ser internada, enfim, muita água rola aí. Mas não dá para dizer que uma coisa não está ligada à outra, está sim. E, enfim, a gente chega nesse momento, inclusive, poxa, e agora, após a pandemia, como é que vai lidar? Até então, a desinformação era vista como uma arma política para eleições. E, por mais que isso fosse terrível, meio que batia aquele argumento, pô, mas políticos sempre mentiram, militantes sempre mentiram, então a internet não inventou isso. Mas a gente chegou numa situação em que, olha, esse nível de mentira correndo dessa forma, ele mata, ele faz com que um país chegue a dezenas de milhares de mortes em meio a uma emergência sanitária. Então, não sou muito uma pessoa de ter fé, nem nada do tipo, mas eu fico às vezes olhando para isso tudo pensando, poxa, foi uma providência divina, foi como que o destino querendo dar uma lição a essa geração. Olha, por esse caminho vocês não podem seguir. Nesse ponto aqui vocês vão colecionar tragédias, vocês vão ter que repensar a forma como vocês estão guiando a própria sociedade. Então a gente está discutindo aí leis polêmicas, né, lei das fake news, que, enfim, já vem impactando as eleições há muito tempo. Foi importante na reeleição de Dilma a desinformação que ocorria, né? Obviamente, os votos de Dilma não vieram todos de mentiras que se espalhavam na internet, mas ela venceu por uma margem tão pequena, aquela eleição para o Aécio Neves, que eu acho que eu consigo afirmar sem muito peso na consciência de que sim, fez alguma diferença naquela disputa, algumas inverdades que corriam nas redes sociais. Num trabalho a favor da então presidente Dilma, para a reeleição dela. Isso, ou principalmente lembro da briga com a Marina, né? Uma destruição da imagem da Marina Silva, depois teve a destruição da imagem do Aécio, que depois se destruiu sozinho, né, com as investigações chegando próximo a ele. Mas enfim, ali já tem um pouco o germe da coisa, já se percebe ali. E o Jair Bolsonaro é uma pessoa que percebeu a potência daquilo tudo e conseguiu fazer com que um partido nanico de um candidato que nunca produziu nada elegesse um presidente da República, né? E ele fala muito abertamente, foi o trabalho do meu filho que me elegeu, no caso o Carlos Bolsonaro. Sim. Que era quem liderava esse trabalho nas redes sociais. Não lidera mais? Não lidera mais? Aparentemente ele está tentando querendo se mudar, né? No que a justiça final, pronto. E isso foi uma das coisas que esse momento todo propiciou. O pessoal abriu os olhos para isso. Poxa, tá ficando sério, não pode simplesmente a gente olhar parado e calado para isso tudo. Então tem que tomar alguma atitude. E a justiça começou a avançar sobre o que chamam de gabinete do ódio, e algumas ações, obviamente, polêmicas e questionáveis, né? Cabe muita discussão a respeito de tudo que aconteceu, porque partiu principalmente daquele inquérito que o próprio STF abriu e tocou, que é uma situação meio bizarra, o cara não pode abrir um inquérito que ele mesmo vai julgar, né? Então, mas teve toda essa polêmica, teve várias discussões sobre isso, e aí, encurralados, esse pessoal está começando a apagar vídeos do YouTube, e sites que tinham publicado, perfis estão desaparecendo assim do nada. E o próprio Carlos Bolsonaro recentemente falou que está pensando em, enfim, para os Estados Unidos, não se reeleger para vereador, porque também a lei só permite que ele se reeleja, ele não pode, por ser filho do presidente, ele não pode se candidatar a nenhum outro cargo, né? Então ele só tem como opção ou se reeleger ou abandonar a política. E como ele está falando em morar nos Estados Unidos, a gente imagina que ele esteja cogitando a aposentadoria, né? Que é meio para se livrar desse problema, sabe lá até quando. E, enfim, e a gente está com esse dilema. O que a gente está decidindo agora, até brinco que nos Estados Unidos eles chamam de Founding Fathers, né? Os pais fundadores. Founding Fathers, isso, desculpa, meu inglês é meio macarrônico. Aí houve uma geração que definiu como funcionaria as liberdades das gerações seguintes. E a nossa geração está meio que fazendo isso na internet. A gente é a geração que está decidindo, ok, o que é que a gente pode fazer na internet e o que é que não pode fazer. A gente começou com um experimento em que se podia tudo. E, num primeiro momento, foi maravilhoso esse experimento. A gente viu florescer milhares, milhões de ideias maravilhosas e que facilitaram acesso a informações riquíssimas, né? A gente tem aí Wikipedia, Spotify, iFood, um monte de serviços que são fundamentais para a nossa vida
Mas, ao mesmo tempo, em paralelo, a gente viu uma maluquice ser alimentada também, e isso extrapolar os limites da internet. A gente já vê políticas públicas sendo tocadas com base nessa maluquice. Isso tudo vem da internet. Por quê? Eu gosto, inclusive, de contar um pouco esse caso. Em 2011, a gente teve um ato aqui no MASP, eu moro aqui perto do MASP, aqui em São Paulo, onde aqui em São Paulo costuma ter os protestos políticos, né? E em 2011 houve um protesto nazista no MASP. E pior do que isso, esse protesto era em defesa do Jair Bolsonaro, o deputado federal, porque na época ele estava sendo muito atacado por algumas falas racistas dele, né? E só que desse protesto tudo apareceram 11 pessoas. Então, uma cidade com 12 milhões de habitantes, tem um ato maluco desse, aparecem 11 pessoas, eu encarei como uma notícia boa. Pensei, poxa, 12 milhões de habitantes, eu só preciso me preocupar com 11? Tá tranquilo. Mesmo assim, desses 11, 7 terminaram o protesto presos, né, porque eles já tinham passagem pela polícia, algumas complicações, a polícia apareceu, etc. Então, onde eu quero chegar? Que alguém que defende uma maluquice como essa não consegue se manifestar na rua, porque ela vai chamar atenção, isso vai atrair a polícia, isso vai causar uma reação da própria sociedade, e esse pessoal vai ser preso, né? E aí, trazendo para um exemplo mais recente, a gente teve aquele pessoal lá em Brasília marchando com as tochas, que era uma menção óbvia a uma marcha racista e neonazista que teve nos Estados Unidos, em Charlottesville, há 2 anos, e na semana seguinte eles dispararam fogos de artifício contra o STF, e daquelas 20 ou 30 pessoas que participaram disso, 8 foram presas. Né? Então, de novo, tem essa situação. Se eles saem na rua, eles são presos. Mas, se eles atuam na internet com pseudônimos, em chats criptografados, na Deep Web, enfim, em uma porção de ambientes desses, eles podem trabalhar com muito mais cuidado, muito mais liberdade, toda uma camada de ideias e de narrativas que pode alimentar as políticas públicas e chegar ao que eles querem, né? Então, a internet propiciou isso. Essa liberdade toda que a gente deu à internet, ela propiciou que esses caras se organizassem politicamente. Então a gente está tendo várias estatísticas que comprovam que esses movimentos supremacistas, neonazistas, neofascistas, integralistas, etc., que eles consigam se reorganizar e politicamente tocar uma agenda, empurrando ideias para pessoas que tocam essas ideias sem nem perceber tantas vezes a maldade na coisa, né? E a gente tem isso no nosso governo, assim, de uma forma indireta, ou tantas vezes até direta, né? A gente teve esse caso do secretário de Cultura que fez uma propaganda que parafraseava agora, desculpa, meu inglês já era ruim, imagina o meu alemão, Goebbels, né? E que era o ministro da propaganda nazista. Mas não só ele, essa garota que fez essa marcha com as tochas em Brasília era do Ministério dos Direitos Humanos, ela trabalhava no Ministério, e mais algumas outras pessoas trabalhavam lá também. A gente está tendo uma política nacional que avança muito sobre as minorias, principalmente os indígenas, né? E a gente teve aquela fala terrível do ex-ministro da Educação, que, enfim, dizia que odiava a expressão indígena, odiava a expressão, enfim, os termos que fazem referência à minoria. Ele não compreendia nem que a função de um governo é primeiro defender quem mais precisa de um governo, né? E é natural que isso sejam as minorias, que são as pessoas que, enfim, na própria iniciativa privada, elas não têm muito como avançar, ou seja, enfrentam muitas dificuldades para avançar na iniciativa privada, porque a iniciativa privada ela é toda pensada com foco nas maiorias, porque são as maiorias que vão gerar mais lucros e tudo mais. Então, as minorias precisam do governo, né? Precisam desse socorro. Então, a gente precisa de algumas leis que protejam povos indígenas. Eles não têm hospitais no meio da mata. Então, a gente precisa de uma lei que diga, poxa, o governo dessa região vai precisar fornecer água potável para esse pessoal durante a pandemia. Porque, enfim, a situação deles pode piorar muito. E a gente tem um governo que vetou isso, né? E vetos são negociáveis, assim. Muitas vezes, quando governos anteriores queria vetar alguma medida polêmica, entrava em contato com o Congresso e falava, olha, eu vou vetar isso aqui, porque a gente está tendo esse problema, mas se vocês seguirem por esse caminho aqui e fizerem essa adequação, vocês conseguem derrubar esse veto. Então, isso era tudo negociável. Política é negociação. Política é colocar as diferenças na mesa e tentar encontrar um caminho ali que chegue a uma situação boa para todos os envolvidos. E não, a gente teve um governo que simplesmente vetou, e agora esse pessoal não tem mais acesso à água potável, e eles precisavam.
E água potável é uma das coisas, né? Tem a máscara, enfim, tem uma porção de coisas. Enfim, e onde eu quero chegar? Que tudo isso tem origem na internet. Assim, nas liberdades que a gente deu à internet. A gente permitiu que pessoas muito boas se organizassem, fizessem coisas boas, e permitimos também que pessoas muito ruins se organizassem e manipulassem pessoas boas, né, e fizessem com que pessoas boas referendassem ideias ruins. Então isso tudo é muito perigoso, uma discussão muito cheia de nuances, a gente tem que ter muito cuidado, porque também a margem para que isso seja utilizado para uma maldade, para censura, para perseguição, existe, então a gente tem que ter muito cuidado, e o que a gente definir aqui vai balizar o trabalho das futuras gerações. Então nós somos a geração que está definindo como que nós vamos lidar com as liberdades nesse mundo digital. E a pandemia potencializou isso, né? Fez com que a gente se sentisse obrigado a correr com isso, a agilizar esse processo. A gente não podia aprovar essas leis daqui a 5 anos, tem que aprovar agora, porque a coisa está acontecendo agora. Está acontecendo numa velocidade muito rápida. Marlos, eu vou te obrigar a ser otimista, tá? Tá bom. Pra gente se encaminhar, assim, né? Porque aparentemente, tipo assim, eu tô notando coisas aqui, não são coisas tão agradáveis. E como a tua dança foi pra política, eu fiquei nela, porque eu quero... eu sinto que isso também, e te acompanho, o meu convite por Marlos, gente, você sabe, ele tem uma conta de Twitter que é do caralho, né? Cheio de threads e links com informações e uma maneira de pensar muito clara, sempre muito crítico a quem nos governa, né? Se você conhece o Marlos só agora durante o Bolsonaro, você não sabe como é que é o Marlos antes. Marlos criticava muitos governos anteriores, então ele é independente, ele pensa com a sua própria cabeça. Eu vou te obrigar pra gente terminar, Marlos, tu ser um pouquinho otimista, tá? Ache na área que você quiser, né? Isso que a gente está vivendo hoje, agora aqui, eu tô gravando com o Marlos no dia 13 de julho de 2020, Dia Mundial do Rock, que é o Dia Mundial do Rock só no Brasil, diga as passagens, mas a gente chama de Mundial. Tenta ser um pouco otimista para isso que a gente está passando e enxergando daqui para frente. Certo. Acho que meu otimismo maior está focado justamente na área em que eu atuo. Enfim, hoje é o Dia Mundial do Rock, né? E minha vida toda eu me dizia roqueiro. Mas hoje em dia eu digo que o meu rock and roll é o jornalismo. Minhas bandas de rock and roll são grandes jornalistas, né? São grandes jornais. Assim, eu com o tempo e por tudo que tem acontecido nos últimos anos, eu aprendi a olhar para esse trabalho que eu, enfim, me formei para fazer, mas há 15, 20 anos, quando eu estudava isso, não percebia esse valor que eu percebo hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que a imprensa era muito problemática, assim, ela tem uma relação com o poder muito ambígua. Ela, ao mesmo tempo que ela precisa criticar quem está no poder, ela precisa se aproximar dessa pessoa para ter informação. Então, é uma relação de amor e ódio aí no meio do estudo. Tinha até um professor meu que ele dizia que o jornalista é um encantador de serpente. Ele está ali o tempo todo lidando com um bicho peçonhento que em qualquer momento pode picá-lo e envenená-lo, né? E por tudo que aconteceu nos últimos anos, e realmente a imprensa errava bastante, senão, na maioria das vezes a imprensa acertava, mas os erros eram bem grosseiros, eram bem evidentes, e muita gente cresceu politicamente em cima desses erros, provocando esses erros, né? Como até já citei aqui alguns casos, e a imprensa está aprendendo que isso acontece. Obviamente não está sendo um aprendizado de forma geral, ainda tem veículos que não perceberam isso, alguns profissionais também não perceberam, mas tem os que perceberam. Tem os que notaram que as manchetes não podem ser um palco para que um mentiroso reverbere uma mentira. Então, mesmo quando o que se está dizendo é verdade, fulano falou isso, né? Isso é uma notícia verdadeira. Se fulano falou aquilo, é uma notícia verdadeira. Mas se o que fulano falou é uma mentira, essa mentira não pode ir para a manchete impunemente. O jornalista precisa checar o que fulano falou e dizer, olha, sem provas fulano falou isso. Esse é um cuidado mínimo assim que inexistia antes da internet. Então hoje em dia a imprensa está tendo esse cuidado. Outra coisa que a imprensa precisa ter é o cuidado de imaginar de que forma aquela informação que está sendo passada vai ser utilizada pela sociedade. Então muitas vezes está se noticiando a verdade, mas aquela verdade vai causar um entendimento errado sobre um aspecto muito importante para a sociedade. Então o jornalista tem que ter esse cuidado para que esse entendimento errado não aconteça. Que, enfim, é um cuidado também que está se percebendo recentemente, né? E, enfim,
está tendo essa mudança, noto, principalmente os jornalistas do meio político já perceberam essa necessidade, eles estão tendo esse cuidado, isso dá muito mais trabalho na hora de escrever, na hora de apurar, na hora de se colocar publicamente a respeito da informação, mas é uma situação que eu vejo, que eu noto que faz com que a imprensa melhore muito. Assim, ela está percebendo que muita coisa é propositalmente feita para distrair, para causar uma distração. Então achei muito positivo, apesar daquele momento todo ter sido muito triste, né, uma página negra uma página triste da nossa história. Desculpa, deixa eu repetir essa frase. Uma página triste da nossa história é quando a imprensa se viu obrigada a deixar de cobrir a portaria do Palácio da Alvorada, porque o Jair Bolsonaro estava colocando os militantes para, enfim, cada vez mais atacarem os jornalistas presentes, né? Então a imprensa tirou o corpo fora ali, exceto por algum outro veículo mais próximo do governo, e achei que aquilo foi muito importante para a imprensa entender que, olha, aquele trabalho não era necessário. Os jornais continuam sendo atualizados diariamente com informações relevantes e passar por aquela humilhação não era necessário. E, enfim, com isso pôde se dedicar mais a diários oficiais, que é onde a gente tem mais informação relevante, portarias que o governo publica, enfim, a jornalismo de dados, buscar informação onde tinha coisa mais relevante, além de uma pessoa provocando gratuitamente a imprensa para que o nome dele ficasse sempre em alta, né? Enfim, meu otimismo está principalmente nessa parte. Eu acho que o jornalismo está passando por uma aprovação enorme, a própria sociedade está percebendo que quando o sapato aperta, não adianta confiar na tia do WhatsApp, a gente tem que confiar no jornalista que está no telejornal à noite, contando a história, trazendo os dados apurados. E, enfim, a gente está conseguindo tirar algumas lições disso tudo, né? A gente está conseguindo perceber, por exemplo, a importância de um Congresso Nacional, a importância de uma Suprema Corte, né? Assim, que por tudo de errado que fizeram nos últimos anos, num momento como esse é o que tem evitado que a gente vire uma coisa muito pior. E isso é bom para a democracia. Eu acredito que isso já talvez cause algum reflexo na eleição desse ano. Aqui em São Paulo tivemos 2 pesquisas municipais que enxergam uma visão diferente do eleitorado, porque em 2016 estava tudo tão tóxico que o eleitorado estava interessado em eleger alguém fora da política. Então o João Dória se tornou prefeito de São Paulo simplesmente dizendo que não era político. Ele era o não político. Não sou político, eu sou gestor, etc. E esse ano a gente já tem pesquisas dizendo o contrário, que o eleitor quer alguém com alguma experiência para que o cara não pegue a cidade e, enfim, cometa lambanças. Então, virou esse jogo, assim, 4 anos, pelo menos aqui em São Paulo, capital. Eu não sei se São Paulo Estado é a mesma coisa, ou se Brasil também já é a mesma coisa. Mas como essa tendência foi primeiro observada em São Paulo, aqui no Brasil, eu acredito que aos poucos ela vai se esticar para outras praças por aí. Enfim, e eu acho importante que a gente aprenda o valor da política. Assim, a política é uma alternativa a um conflito muito mais sério. Então, resolver algo politicamente, tantas vezes é abrir mão de um conflito talvez sangrento, né? Colocar na mesa as diferenças e cada lado ali abrir mão de parte das próprias convicções para a gente chegar no meio termo em que a sociedade consiga evoluir sem tanto sacrifício, né? E, obviamente, tem a política boa, tem a política ruim, e a gente aprendeu muito do que é a política ruim nos últimos anos, e está chegando o momento de conhecer a política boa. Então, você me pediu para ser otimista, meu otimismo é esse. A gente está aprendendo, na prática, o lado bom de um monte de coisa ruim que a gente ficou nos últimos anos. E é incrível, quando eu pedi pro Marlos ser otimista, ele trouxe 2 palavras: jornalismo e política. Ou seja, isso que eu chamo, Marlos, de otimismo. Obrigado pelo teu otimismo, ele rejuvenesce. Marlos, obrigado, pelo teu carinho, já estamos aqui há quase 40 minutinhos, eu não quero tomar mais o teu tempo, quero que tu siga fazendo o teu trabalho, e obrigado de novo por parar tudo, por nos atender aqui e deixar a tua marca aqui no Pota Entrevista. Valeu pelo carinho, cara. Eu que agradeço o convite, chama sempre que precisar.